Olá, começa o JBR News e hoje vamos falar de pesquisas eleitorais, porque só nessa semana já temos 3 institutos com novos números. Rodolfo, semana começa com vários números, hein? Institutos de pesquisa aí demonstram como é que está a disputa entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Tivemos pesquisas tanto no início da semana como agora no meio da semana dos institutos Quest, IPESP e IPEC. E os números que são vistos, né, Rodolfo, não são muito diferentes do que tem se mostrado. Mas parece que houve uma surpresa, né? Então, se você pegar aí, mais ou menos, né, a média aí das pesquisas, né, Alexandre, como é que nós estamos hoje? O quadro como é que está? O Lula tem entre 53% e 54% dos votos válidos, né? Votos válidos são aquela forma que a própria Justiça Eleitoral conta os votos, para você entender. Tira os votos nulos, em branco e as abstenções. Fica só quem realmente votou, né? Escolheu um ou outro candidato. Lula fica entre 53% e 54%, Bolsonaro fica entre 46% e 47%. Agora, o que essas pesquisas todas estão mostrando, Alexandre? O Bolsonaro está se aproximando do Lula. É uma aproximação lenta, se aproxima devagar, né? A diferença ainda a vantagem do Lula ainda é grande. Se isso é uma coisa que tem a possibilidade de ser revertida daqui até as eleições, e o tempo é pequeno, né? O segundo turno é no dia 30 de outubro, é uma coisa a se ver. A velocidade dessa aproximação do Bolsonaro, de acordo com as pesquisas, é pequena. Se a gente considerar, inclusive, que tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, essa velocidade de aproximação é até abaixo dessa margem de erro, né? Pegando inclusive nesse ponto que você falou da margem de erro, eu conversei ontem com um cientista político, ele fez um raciocínio que eu achei muito lógico. Ele diz o seguinte, que obviamente a margem de erro você tem que trabalhar com as duas possibilidades. Os institutos gostam de mostrar os números mais separados, mas você tem que trabalhar com os números mais próximos. Claro. E aí dá uma diferença de Jair Bolsonaro para Lula de 4%, muito semelhante ao primeiro turno. O primeiro turno o Lula teve 5, né? Exatamente. E ele falou o seguinte, que o número de abstenções que normalmente cresce, a tendência é de ser diminuída. Então, ou seja, a gente está podendo chegar numa possibilidade, já que o tempo está encurtando, para que, de fato, o presidente Jair Bolsonaro consiga ultrapassar o candidato Lula, mas se houver a vitória de Lula, eles acreditam, e especialmente esse cientista político, que será com um percentual de metade do que Lula ganhou no primeiro turno. Um enxugamento deste número. Mas ressaltou, a cabeça do eleitor ninguém controla. Exatamente, né? O que vai acontecer daqui até o dia 30 de outubro, ninguém tem condição de saber. Agora, o Lula ainda lidera as pesquisas, o Bolsonaro ainda é o segundo, e o desafio do Bolsonaro é grande, porque realmente isso, em termos de votos, é uma quantidade grande de votos que ele tem que reverter. Agora, isso não é uma coisa impossível, não. E hoje, na verdade, o momento atual é de esforços constantes e dos dois lados, a ponto de que Lula está fazendo uma carta aberta aos evangélicos, coisa nunca pensada antes, como ele mesmo gosta de falar, neste país, para se posicionar, porque ele acha que está perdendo votos nessa área que é chamada de conservadores, religiosos, e foi obrigado a escrever uma carta aberta à nação que vai ser divulgada hoje para se posicionar, não contra a pauta de costumes, mas dizendo que, se for necessário, o Congresso é que vai decidir. O presidente, caso ele seja eleito, não vai tomar essa iniciativa. Pois ele tem batido muito nisso, né, Alexandre? Só para a gente já ir concluir, né? As questões de costume. Ontem mesmo, numa entrevista que ele deu ao podcast Flow, ele fez questão, por exemplo, de se posicionar muito claramente que ele é contra o aborto. Então, na verdade, esse é o tema de fragilidade, porque ataca esse grupo que tem crescido cada vez mais, né, os evangélicos, e ele está se posicionando com relação a essas coisas, enfim, porque ele precisa desses votos. E amanhã tem mais informação para você. Hoje terminou este conteúdo agradecendo o nosso parceiro Jornal de Brasília, também
o pessoal do Pão na Chapa, o programa que sempre na JK-FM transmite este conteúdo que é feito por nós. Imagem e credibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, até amanhã.